Irmãos, um bom grupo dos que estamos aqui esta manhã, estivemos também ontem à noite a celebrar a missa do galo, como se diz tradicionalmente, horas em que o galo começa a cantar. Porque na sequência da liturgia que celebramos ontem, o quarto domingo do Advento, quisemos adorar. Recordais ainda que comecei por dizer que a celebração desta noite era uma celebração de adoração. Esta manhã celebramos a missa da aurora. Não que já seja uma aurora, já a aurora vai longe, mas para muitos de nós levantámos-nos um bocadinho mais tarde, depois da missa de ontem à noite, e portanto é a aurora do dia. Mas sobretudo porque a liturgia desta missa da aurora nos ajuda a compreender o contexto em que vivemos e em que somos chamados a anunciar o Natal do Senhor. Vamos viver esta liturgia com este espírito, continuando a adoração. Repararam que acendemos também o círio pascal, porque hoje é um dia de luz. Uma luz brilhou nas trevas da humanidade. E o círio pascal é exatamente essa luz que, no dar da vida de Jesus, deu ao mundo um caminho para encontrar a salvação. Vamos pedir ao Senhor que tenha piedade de nós e nos perdoe as nossas faltas. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Concedei, Deus Todo-Poderoso, que, inundados pela nova luz do Verbo encarnado, resplandeça em nossas obras o que pela fé brilha em nossos corações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro de Isaías.
Eis o que o Senhor proclama até aos confins da terra. Dizei à filha de Sião: eis que vem o teu Salvador. Com ele vem o seu prémio e precede-o a sua recompensa. Serão chamados Povo Santo, resgatados do Senhor, e tu serás chamada pretendida, cidade não abandonada. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Todos os confins da terra virão a salvação do nosso Deus. Virão a salvação do nosso Deus. Todos os confins da terra virão a salvação do nosso Deus. Virão a salvação do nosso Deus. Cantai ao Senhor um cântico novo, pelas maravilhas que Ele operou. A sua mão e o seu santo braço lhe deram a O Senhor deu a conhecer a salvação, revelou aos olhos das nações a sua justiça. Recordou-se da sua bondade e fidelidade em favor da casa de Israel. Os confins da terra puderam ver a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor, terra inteira, exultai de alegria e cantai. Cantai ao Senhor ao som da cítara, ao som da cítara e da lira, ao som da tuba e da trombeta. Aclamai o Senhor nosso Rei. Todos os confins da terra virão
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo a Tito. Caríssimo, ao manifestar-se a vontade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, Ele salvou-nos não pelas obras justas que praticamos, mas em virtude da sua misericórdia, pelo batismo da regeneração e renovação do Espírito Santo, que Ele derramou abundantemente sobre nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, justificados pela sua graça, nos tornássemos em esperança herdeiros da vida eterna. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Quando os anjos se afastaram dos pastores em direção ao céu, começaram estes a dizer uns aos outros: Vamos a Belém para vermos o que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Para lá se dirigiram apressadamente e encontraram Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Quando o viram, começaram a contar o que lhes tinha anunciado sobre aquele menino. E todos os que os ouviam admiravam-se do que os pastores diziam. Maria guardava todos estes acontecimentos, meditando-os em seu coração. Os pastores regressaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Palavra da salvação. A coincidência de termos celebrado ontem de manhã o quarto domingo do Advento, com um tema tão extraordinário como tivemos a ocasião de compreender, e depois, na noite de ontem, termos celebrado o nascimento do Senhor, e hoje, durante a manhã, celebrando a liturgia da Aurora, como é chamada, podemos relacionar estes três grandes momentos da nossa reflexão natalícia. Irão perceber a lógica que está nestas três celebrações,
que este ano, por coincidência, nos foi permitido fazê-lo assim, todas juntinhas, umas às outras. A de quarto domingo do Advento de ontem de manhã, a da noite de Natal de ontem à noite e esta manhã a manifestação grandiosa como cantámos no Salmo. Não sei se era este que tinha preparado, mas é adequadíssimo. Porquê? Porque o que é que diz? Diga lá. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Eu não sei se todos viram, porque para ver é preciso querer ver, não é? Agora, o que esta frase diz é que quem quiser ver, e para quem quiser ver, é acessível a todos a visão. Então é daqui que a gente tem que partir hoje. É muito bonito partir lá de onde começámos ontem de manhã, que David tenha tido um sonho de criar uma casa, de construir uma casa, para albergar a tenda com as tábuas da lei e para dizer que ali o Senhor estava no meio do seu povo. Até o próprio profeta Natã, como se recordarão ontem de manhã, incentivou David e disse, sim, sim, constrói, porque faz todo o sentido. E nessa mesma noite, o Senhor em sonhos diz a Natã, espera lá, vai mais devagar. Quem vai construir a casa não é David, sou eu. E passaram 10 séculos até que a casa fosse construída. E depois não foi a casa que David queria construir. David queria construir um palácio. Achava que era o que Deus merecia. Era o agradecimento do povo adequado. Mas a casa, essa casa, celebrámo-la ontem à noite. E é uma coisa curiosa. Se falamos de casa, sabemos que a casa é sentido figurado, porque a casa, a primeira casa, foi o seio imaculado da Virgem Maria. É ali que nasce, se desenvolve, se cria e é dada à luz a humanidade do Verbo. E é esta humanidade do Verbo a casa que Deus quis construir para estar presente no mundo até ao fim dos tempos. Foi a grande celebração de ontem à noite. E já agora, a propósito de casa, porque não tem que ver com a casa física, mas é importante perceber, nós temos aqui a imagem do presépio e temos ali uma espécie de um estábulo, de uma cabaninha. Nós estamos habituados até a ter desta imagem uma coisa assim como desprezível, porque pobrezinhos São José e Nossa Senhora não foram acolhidos na hospedaria. Mas o Evangelho não fala de nenhuma hospedaria. A palavra que lá está quer dizer sala, simplesmente, uma sala. E que sala era esta? Imaginem esta sala. Não é uma igreja, é um espaço, é uma sala, tem uma porta, a única porta. E nesta sala as pessoas entravam, era parecido com aquilo que a gente chamava de antes ainda. Aqui até na cidade havia as estalagens, sabem? Lembro-me de algumas, eu lembro-me de ir lá, às vezes, com os tios que chegavam das quintas aqui à volta ou um bocadinho mais longe, e vinham com os animais. E as estalagens tinham os sítios onde acolher os animais e também onde acolher as pessoas. Naquele tempo, a sala era uma sala para acolher as pessoas. Mas pela sala adentro entravam os animais que depois tinham um outro recanto fora da sala, onde os animais eram acomodados. E nós dizemos, Nossa Senhora acabou por dar à luz num estábulo. Porquê? Não foi porque não tivesse lugar na sala, provavelmente poderia estar muito apertadinha, mas vocês já viram Nossa Senhora a dar à luz no meio daquela gente toda na sala. A coisa mais cómoda, mais delicada, mais adequada era ir para um sítio onde não houvesse tantos olhos a assistir àquele maravilhoso acontecimento, mas que
requeria um bocadinho de recato e de delicadeza. E por isso São José arranjou um lugarzinho assim, mais ou menos escondido, onde estavam os animais. Para quê? Para que Nossa Senhora, com alguma discrição, com alguma pobreza, sem dúvida, mas ao mesmo tempo com recato e pureza, digamos assim, se acomodou para dar à luz. Mas há outra coisa que é mais importante. Já isto diz tudo. Portanto, não nasce no meio de grandes acontecimentos, nem de grandes agrupamentos, nem de grandes monumentos. Nasce no meio do povo. A sala era frequentada pelo povo. E ao lado da sala havia exatamente o lugar para acomodar os animais, que era o meio de transporte naquela altura. E naquela delicadeza do contexto, Nossa Senhora dá à luz como para dizer que a humanidade, São João vai dizê-lo depois no Evangelho desta tarde, veio ao que era seu e os seus não o receberam. Mas é exatamente agora, avançando, que eu vos gostava de dizer quem são aqueles que os anjos escolhem, naturalmente por decisão de Deus, para virem adorar o menino e para virem olhar para aquele que Deus tinha enviado, Deus feito homem e Salvador. São os pastores. Mas é bom que nós ainda temos também, assim como temos das estalagens, também ainda temos uma ideia de como é que eram os pastores. Eu lembro muito bem. Vocês até se lembram que também não viviam nas próprias casas, porque muitas vezes era necessário estar junto do rebanho para o proteger. E onde é que era a habitação dos pastores? Sabem como é que se dizia aqui no Alentejo? Uma choça. Toda a gente se lembra do que era uma choça, não é? Para dizer o quê? Naquela altura, nem choça havia, porque os pastores daquela altura não eram sequer consideradas pessoas. Eram identificados com os animais que guardavam. Não tinham dignidade social e humana reconhecida. Só para dar um exemplo, não pensem que os pastores se foram recensear. Os que se iam recensear às cidades do seu distrito, digamos assim, eram as pessoas que eram reconhecidas socialmente. E era dessa sociedade que se queria saber o número. Portanto, podemos até dizer que Maria e José faziam parte de uma classe social razoável. Porquê? Porque acorreram exatamente na sua qualidade de classe razoável, média, digamos assim, e vieram recensear-se. Era importante saber quantas pessoas existiam no Império Romano. Mas os pastores não tinham sequer classe, não eram sequer considerados. Eram assim uma espécie de seres humanos de última classe. Porquê? Porque viviam no meio dos animais. Viviam para cuidar dos animais, não se afastavam do pé dos animais, dia e noite. O que é que esta imagem quer dizer? Esta imagem quer dizer que, efetivamente, veio para os últimos. Veio para os últimos. É uma coisa curiosa, o Papa Francisco insiste tanto no seu magistério, e isto é tão importante. Não há igreja sem pobres. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a igreja gosta de conservar os pobres? Não. É a única que se interessa por eles. É a única que sabe que aqueles são os últimos. É a única que sabe que aqueles são os prediletos e os privilegiados do Senhor, porque na primeira imagem do presépio foram eles que lá estavam, foram os pobres que lá estiveram. Eu não sei se hoje a gente gosta de ser comparado aos pastores. Não sei se gostamos. Mas ouçam lá, somos ou não somos os últimos? Esta igreja está a abarrotar de pessoas, não é? Onde é que estão todos os outros que deixaram os bancos vazios? São os importantes.
são os que são considerados hoje pela cultura e pela sociedade, porque nós não somos. Nós somos identificados como aqueles que ainda acreditam nessas coisas que já não fazem sentido, que não têm nenhuma lógica, que os cientistas e os grandes deste mundo dizem que é tudo mito, que é tudo fantasia, que é tudo ideia nascida lá em antanhos, mas que hoje não tem qualquer significado. Sabem que é assim, não sabem? Estão arrependidas disso ou arrependidos disso? Eu não estou. Eu não tenho nenhuma dificuldade em ser último. Oxalá consiga ser último, que às vezes não sei se a gente se identifica muito com os últimos. E eu não sei mesmo quando cuidamos dos pobres, se sabemos que estamos a cuidar de uma realidade sagrada. Se sabemos que estamos a cuidar daqueles que são os primeiros na concepção de Deus. Aqueles a quem Ele se revelou e manifestou, chamando os anjos a virem adorar, os pastores chamados pelos anjos a virem adorar o Senhor que estava naquele estábulo, naquele presépio. Não é fácil. E talvez até neste momento histórico ainda seja mais difícil de compreender tudo isto, quando na Terra Santa, lá onde ele nasceu, bem perto de Belém, está a guerra a destruir tudo e todos. Mais últimos do que aqueles não existem. Porque não são só últimos os palestinianos, são últimos todos. Por uma razão ou por outra, são todos últimos. E nem se dão conta que afinal naquela terra nasceu o Salvador do mundo e nasceu também para eles e nasceu para todos, também para aqueles que estão a cair como tordos, como nós dizemos, devido à guerra e à destruição em massa que está a acontecer naquele território. Mas olha, não é só isto que é dramático neste momento na história, porque por esse mundo fora nós encontramos tanta gente a celebrar um Natal pagão. Não tem nada a ver com o Redentor. Não fala de nenhum menino Deus, não fala de nenhum Salvador. Os homens precisam lá de Salvador hoje para alguma coisa, não é? Salvadores são eles. Eles é que salvam das doenças. Eles é que investigam e com a ciência e com a inteligência artificial resolvem os problemas todos do mundo e da história. Resolvem? Acham que sim? Eu acho que não. Porque o único que resolve os meus problemas, as minhas crises, as minhas dificuldades, até as minhas limitações e os meus pecados, é Deus. Ainda não vi nenhum cientista perdoar os meus pecados. Ainda não vi nenhum grande chorar por causa das minhas limitações e da minha pobreza. Mas vi este menino dar a sua vida por mim. Nós hoje estamos a celebrar a luz. Por isso eu pedi ao Francisco que acendesse o círio, para que não nos esquecêssemos que nós não vivemos nas trevas, mesmo se somos os últimos, mesmo se somos os mais pobres, mesmo se ninguém nos considera, mesmo se ninguém vem atrás de nós. Pedi para que acendesse a luz, sabem porquê? Porque nós somos chamados a ser a luz do mundo. E vós direis, e eu próprio digo, pobre de nós, que luz tão fraquinha, que vela tão pouco iluminadora, que somos muitas vezes nós. E todavia, Deus serve-se exatamente desta pequenez nossa, destes pastores que não valem nada e que não são considerados por nada nem por ninguém, se nós quisermos, e Ele age através de nós, se nós deixarmos, continua a ser anunciado o mistério da salvação. Então, eis a razão porque eu fiz a escolha desta liturgia, porque é a liturgia da luz, para nos recordar que a casa que Deus construiu no seio imaculado de Maria e que é a carne do Verbo, nos foi participada. E nós somos também hoje, aqueles que acreditamos e se permanecemos fiéis, somos também hoje aquela casa onde Deus habita
onde Deus quer ser o presépio vivo em cada um de nós. Que este Natal nos faça pensar muito seriamente nestas realidades todas. E não nos deixe nunca mais lamentar de que somos poucos ou de que as pessoas não têm fé. Pelo contrário, digamos, o que é que eu posso fazer? O que é que a minha vida deve fazer para que aos outros chegue o sinal que chegou à minha alma e à minha vida? Vamos pedir ao Senhor que este Natal não passe como muitos outros natais passaram na nossa vida, mas pelo contrário, permaneça como luz no meio do mundo, no meio destas trevas em que nos encontramos, no meio da guerra, no meio dos sofrimentos, no meio da pobreza, no meio de tudo aquilo que é, tantas vezes, negativo. Porque tudo isto Deus foi capaz de escolher, de amar, de perdoar e de, sobretudo, transformar na vida nova que Ele veio trazer a cada um de nós. Que assim seja. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Santa, Católica e Apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos caríssimos, elevemos ao Pai Celeste as nossas súplicas pelos homens e mulheres de toda a terra, aos quais Ele enviou o próprio Filho, dizendo com alegria: abençoai, Senhor, o vosso povo. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelas igrejas que hoje celebram o Natal, pelos cristãos que o celebram no outro dia e por todos os fiéis e catecúmenos, oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelos que correm ao presépio como os pastores, pelos que meditam em seu coração como Maria e pelos que contemplam o menino como José. Oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelos que anunciam a boa nova do Natal, pelos que a vivem com esperança em cada dia e pelos que dão glória a Deus, construindo a paz. Oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelos que vivem o Natal longe dos seus, pelos que o passam nos hospitais e nas cadeias, ou a trabalhar para servir os outros homens. Oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Por esta porção do povo santo que nós somos, pelas nossas famílias e amigos, e por aqueles que irão partir para a vida eterna. Oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que fizeste resplandecer sobre a terra a luz de Cristo, que ilumina a noite escura, acolhei benignamente as nossas súplicas
pelos homens e mulheres de quem ele se fez irmão. Ele, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Orai, irmãos e irmãs, para que este meu e vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Sejam as nossas ofrendas, Senhor, dignas do mistério do Natal que hoje celebramos. E assim como o vosso Filho, feito homem, se manifestou como Deus, também estes frutos da terra nos tornem participantes dos dons divinos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Pelo mistério do Verbo encarnado, nova luz da vossa glória brilhou sobre nós, para que, contemplando a Deus visível aos nossos olhos, sejamos arrebatados no amor que é invisível. Por isso, com os anjos e os arcanjos e tronos e dominações e todos os corpos celestes, proclamamos a vossa glória cantando numa só voz. É o Senhor. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade.
reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo em que a Virgem Imaculada deu à luz o Salvador do mundo, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinda, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Arcebispo Francisco e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos vossos servos e nossos irmãos, que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram já deste mundo. Acolhei-os a todos na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nosso Senhor e dai-nos a graça de participar da vida eterna. Com Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantar-vos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz.
Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reirais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Amen.
Oremos. Ao celebrarmos com santa alegria o nascimento do vosso Filho, nós vos pedimos, Senhor, a graça de conhecer este mistério com fé viva e de o viver com ardente caridade. Por Cristo, nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Irmãos, é do fundo do coração que vos desejo um Santo Natal, na perspectiva daquilo que foi a nossa reflexão ao longo destes 2 dias, ontem pela manhã, ontem à noite e esta manhã. Que o Senhor grave nos nossos corações esta luz imensa e infinita que vem salvar-nos. E que esta luz em nós se transmita a todos aqueles que estão abertos e anseiam pela salvação. Com Jesus, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.